Você já parou para pensar naqueles amigos que, quando pergunta se vão comemorar o aniversário, respondem com um simples, ah, não sei, deve ser só mais um dia. Enquanto a maioria marca festas, espera mensagens ou pelo menos faz um brinde simbólico, eles encaram a data como qualquer outra terça-feira no calendário. Não é desdém, não é falta de gratidão, é como se, para eles, o aniversário não carregasse aquele peso emocional que a sociedade insiste em atribuir. Mas o que será que se esconde por trás dessa indiferença aparente? Será que é apenas desapego? Ou existe uma história mais profunda que poucos conseguem enxergar? Antes que você pense que isso é falta de alegria ou até mesmo um sinal de depressão, é importante dizer, não há nada de errado em não transformar o aniversário em um evento. Algumas pessoas simplesmente não sentem a necessidade de ser o centro das atenções, não veem sentido em receber parabéns por algo que não foi uma conquista pessoal, afinal, nascer não foi uma escolha, foi apenas o início de uma jornada. Para elas, a vida não se mede em datas comemorativas, mas em pequenos momentos que valem muito mais do que um bolo com velas. E isso, na verdade, pode ser um sinal de uma maturidade emocional que muitos ainda não desenvolveram. Mas se a gente cavar um pouco mais fundo, vai descobrir que por trás dessa atitude, muitas vezes existe uma história que poucas pessoas conhecem. Talvez, em algum momento da vida, elas tenham esperado por algo que nunca chegou, um presente que não veio, uma ligação que não foi feita, uma festa que foi esquecida. Ou então, talvez tenham aprendido ainda crianças que esperar demais dos outros só leva à decepção. O cérebro sábio e protetor pode ter criado um mecanismo de defesa. Se eu não esperar nada, não vou me machucar. E assim o aniversário vira apenas mais um dia, sem expectativas, sem cobranças, sem a sombra da frustração. Há também aqueles para quem o aniversário é um lembrete doloroso do que não foi. Pessoas que perderam alguém importante nessa data, que passaram por traumas ou que simplesmente associam o dia a memórias que prefeririam esquecer. Para elas, ignorar a comemoração não é falta de gratidão pela vida, mas uma forma de preservar a própria paz. Afinal, por que reviver algo que dói, se é possível simplesmente seguir em frente? Outro aspecto interessante é que muitas dessas pessoas são introvertidas ou altamente sensíveis. Elas não precisam de uma festa para se sentirem especiais, na verdade, o excesso de atenção pode até ser desconfortável. Para elas, um jantar tranquilo com quem realmente importa, uma mensagem sincera ou até mesmo um momento de reflexão sozinho valem mais do que 16 parabéns genéricos nas redes sociais. Elas não buscam validação externa, porque já encontraram dentro de si mesmas o que realmente precisam. Mas será que essa indiferença aparente esconde algo mais? Às vezes, sim. Pode ser um sinal de que a pessoa aprendeu a não depender dos outros para se sentir completa. Ou então que ela entende que a vida não se resume a uma data no calendário, mas sim a soma de todas as escolhas, erros, aprendizados e pequenos triunfos que acontecem nos outros 364 dias do ano. Para elas, o aniversário não é um marco de celebração, mas sim um momento de pausa para avaliar o caminho percorrido, não com festas, mas com uma reflexão sincera. O que eu vivi? O que ainda quero viver? E aqui está a parte mais fascinante. Essas pessoas muitas vezes têm uma relação mais profunda com o tempo. Enquanto a maioria enxerga o aniversário como uma contagem regressiva, mais um ano se foi. Elas o veem como uma oportunidade de reinício silencioso. Não precisam de fogos de artifício para marcar uma nova fase, basta um suspiro, um café da manhã diferente ou uma decisão interna de seguir adiante. Para elas, a vida não é medida em velas apagadas, mas em como a chama interna continua acesa. Se você é uma dessas pessoas, saiba que você não é frio nem ingrato nem antissocial. Você simplesmente aprendeu a dar valor ao que realmente importa, as conexões verdadeiras, os momentos autênticos e a paz de não depender da aprovação alheia para se sentir completo. E isso, no fundo, é um dom raro. Porque enquanto muitos gastam energia buscando likes e parabéns, você já descobriu que a melhor comemoração é viver de um jeito que faça sentido para você com ou sem bolo, com ou sem festa, com ou sem velhinhas. E se hoje é o seu aniversário? Ou se você conhece alguém assim, aqui vai um lembrete. Você não precisa de uma data para ser especial. A sua existência já é motivo suficiente para celebrar, não em um único dia, mas em cada escolha que você faz, em cada riso que você dá, em cada vez que você se levanta depois de uma queda. Porque no fim das contas, o que importa não é o dia em que você nasceu, mas o que você faz com todos os dias que vieram depois. Se esse texto fez sentido para você, comenta aqui. Como você lida com o seu aniversário? E se você conhece alguém que também encara a data assim, compartilha. Pode ser que essa pessoa precise ler essas palavras hoje.
E se você gosta desse tipo de reflexão, fica por aqui, porque tem muito mais por vir. Até a próxima! Ah, e feliz dia, qualquer que seja ele. O aniversário como espelho, o que sua relação com essa data revela sobre você. Há um detalhe curioso sobre datas comemorativas. Elas são como lentes de aumento para nossas feridas, nossos valores e até nossas ilusões. Enquanto alguns transformam o aniversário em um carnaval de atenção, outros o encaram como um ritual silencioso de autoconhecimento ou, em casos extremos, como um lembrete incômodo de algo que não foi. Mas e se, em vez de julgar quem comemora ou quem ignora, a gente olhasse para essa data como um termômetro emocional? O que a sua relação com o seu próprio aniversário diz sobre como você lida com amor, tempo e, acima de tudo, consigo mesmo? O aniversário como campo minado, quando a data dói. Não é à toa que algumas pessoas apagam as notificações do Facebook, inventam desculpas para não sair de casa ou até esquecem deliberadamente que era aquele dia. Por trás do não ligo para isso muitas vezes esconde-se um acordo tácito com a dor. Se eu não celebrar, não vou lembrar do que falta. A armadilha da comparação. Todo mundo tem uma festa, menos eu. O aniversário vira um espelho distorcido que reflete não quem você é, mas quem você acha que deveria ser. O fantasma das expectativas. Aquele ano em que você esperou por um presente que não veio, um abraço que não apertou, uma ligação que não tocou. O cérebro arquiva. Celebrar é arriscar se decepcionar de novo. A solidão disfarçada de independência. Não preciso de ninguém para ser feliz. Mas e se no fundo, essa frase for um escudo contra a vulnerabilidade de admitir que sim, a gente precisa de conexão, de carinho, de ser visto? Pergunta que dói, mas liberta. Se você pudesse comemorar seu aniversário sem medo de julgamento, como seria esse dia? 2. O aniversário como ato de rebeldia, quando ignorar é um manifesto. Agora vamos falar daqueles que não só ignoram a data como se orgulham disso. Aniversário é só mais um dia, eles dizem, com um sorriso que mistura desdém e alívio. Mas será que essa indiferença é mesmo desapego, ou a forma mais elegante de recusar as regras de um jogo que nunca fizeram sentido? A recusa ao consumismo emocional. Em uma era onde até o feliz aniversário virou moeda de troca, likes, stories, obrigatoriedade social. Escolher não participar é um ato político. Não vou performar felicidade para alimentar o algoritmo de alguém. A busca pelo sagrado no cotidiano. Para essas pessoas, cada café da manhã bem tomado é uma celebração. Elas entenderam que a magia não está na data, mas na capacidade de transformar o comum em extraordinário, sem precisar de bolo ou parabéns. O luto silencioso. Às vezes, ignorar o aniversário é uma forma de homenagear quem não está mais aqui. Como comemorar sem você? Nesse caso, o silêncio não é vazio, é um diálogo íntimo com a saudade. Reflexão incômoda. O que você estaria celebrando se não fosse pressionado a seguir um script social? 3. O aniversário como ritual de reinvenção, quando a data virou um portal. E então há aqueles que transformaram o aniversário em um rito de passagem, não para receber, mas para se despir do que não serve mais. Para eles, a data não é sobre o passado, mas sobre a pergunta que não cala. Quem eu quero ser nos próximos 365 dias? O poder do adeus simbólico. Queimar uma lista de medos, doar roupas que não servem, cortar o cabelo. Pequenos atos de libertação que dizem, esse ano, eu nasço de novo. A celebração como ato de gratidão, não de ego, em vez de esperar parabéns, eles dão algo ao mundo, plantam uma árvore, fazem um favor anônimo, escrevem cartas para si mesmos do futuro. Meu aniversário é o dia em que eu me presenteio com significado. A coragem de comemorar sozinho, jantar em um restaurante vazio às 3 da tarde, viajar para um lugar sem sinal de celular, passar o dia fazendo exatamente o que bem entender. Porque no fundo, a melhor companhia é a da sua própria essência. Desafio radical. E se neste ano você usasse seu aniversário não para receber, mas para se doar? Para si mesmo, para os outros, para o mundo. 4. O que fazer quando o aniversário dói, ou simplesmente não faz sentido? Se você se identificou com alguma dessas histórias, ou se só de ler isso já sentiu um aperto no peito, aqui vão algumas chaves para transformar essa data em algo que, finalmente, faça sentido para você. Faísca se você evita o aniversário por medo de decepção. Experimente celebrar em segredo. Compre um presente para você mesmo. Escreva uma carta com tudo o que conquistou no ano. Assista ao seu filme favorito sem culpas. A ideia é reaprender a confiar em suas próprias mãos. Faísca se você ignora a data por rebeldia ou cansaço social. Crie um ritual só seu.
Pode ser acender uma vela e agradecer pela vida, pode ser pular de paraquedas, pode ser não fazer nada, desde que seja uma escolha consciente, não um reflexo de amargura. Faísca se você usa o aniversário para se reinventar. Faça uma pergunta poderosa: o que eu deixaria para trás se soubesse que ninguém iria me julgar? E então, faça isso, mesmo que seja só por um dia. Faísca se você sente saudade de quem não está mais aqui. Convide essa pessoa para a celebração. Acenda uma vela, cozinhe a receita que eles amavam, visite um lugar que lembre eles. A morte não tira o amor, só muda a forma como ele existe. A grande verdade que ninguém fala, mas você precisa ouvir. No final das contas, o aniversário não é sobre você. Não é sobre quantos anos você viveu, quantos parabéns recebeu ou quantas velas apagou. É sobre a vida. Essa força teimosa que, contra todas as probabilidades, escolheu você para habitá-la. E se hoje é aquele dia, ou se você está lendo isso em qualquer outro dia do ano, aqui vai o lembrete que poucos te darão. Você não precisa de uma data para ser valioso. Você não precisa de ninguém para celebrar a si mesmo. Você não precisa de bolo, de festa ou de likes para provar que existe. Mas se quiser, pode usar esse dia, ou qualquer outro, para olhar nos olhos no espelho e dizer: eu estou aqui. Eu estou vivo. E isso, só isso, já é motivo suficiente para comemorar. Agora me conta. Qual é a sua relação com o seu aniversário? Você comemora, ignora, reinventa. E o que essa data revela sobre você? Comenta aqui, pode ser que sua história ajude alguém a se sentir menos sozinho hoje. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Às vezes, um texto é o abraço que a gente não teve coragem de pedir. Fica por aqui, porque a gente vai falar muito mais sobre como transformar datas doloridas em portais de cura. Até a próxima, e independentemente de tudo, feliz dia de estar vivo. Broto. E se eu te dissesse que o seu aniversário não é só uma data, mas um espelho? Não um daqueles espelhos emoldurados que refletem apenas o que está na superfície, o bolo, as velas, os sorrisos forçados para a foto. Mas um espelho das sombras, da criança que você foi, dos sonhos que abandonou pelo caminho, das versões de si mesmo que enterrou para agradar os outros. Porque no fundo, o jeito como você lida com essa data revela mais sobre você do que qualquer teste de personalidade. Pense, quando chega o dia do seu aniversário, o que acontece dentro de você? Se você comemora com festa, presentes e uma timeline lotada de parabéns, pode ser que você precisa de validação externa para se sentir visto, e não tem problema nenhum nisso, somos seres sociais. Ou no extremo oposto, está compensando algo, a solidão que sente no resto do ano, a sensação de que sem esse dia, ninguém lembraria de você. Mas também pode ser pura alegria genuína, a capacidade de transformar qualquer momento em celebração, de reunir pessoas e criar memórias. E isso, meu amigo, é um dom raro. Se você ignora a data, como se fosse só mais um dia no calendário talvez tenha aprendido na Mahan que esperar algo dos outros dói. Alguém esqueceu seu aniversário uma vez, ou 10, e seu cérebro registrou, melhor não criar expectativas. Ou você associa envelhecer a perder algo, a juventude, as oportunidades, pessoas que já se foram. Então celebrar vira um lembrete do que não tem mais. Mas também pode ser liberdade, a certeza de que sua existência não depende de um dia marcado no Google Calendar. Você vive em tempo contínuo, não em datas fragmentadas. Se você reinventa o aniversário, viaja sozinho, faz um ritual particular, doa sangue, planta uma árvore, é porque você recusou os scripts sociais e criou o seu próprio. Isso é revolução silenciosa. Entendeu que o verdadeiro presente não é o que você ganha, mas o que você dá, a si mesmo ou ao mundo. Ou simplesmente odeia convenções e prefere marcar sua vida com experiências, não com velhinhas. Agora a pergunta que poucos fazem. O que aconteceria se neste ano você fizesse diferente? Não estou falando de radicalizar, embora, se quiser pular de paraquedas no seu aniversário, vai fundo. Estou falando de quebrar um padrão, mesmo que seja só por uma vez. Se você sempre comemora, tente passar um aniversário em silêncio. Sem posts, sem festas, só você e a pergunta: o que eu realmente quero para os próximos 365 dias? Dica: a resposta pode te surpreender. Se você sempre ignora, experimente fazer algo simbólico. Não precisa ser grandioso, pode ser um café sozinho em um lugar que você ama, ou uma carta para você mesmo que só abrirá daqui a 10 anos. O objetivo não é comemorar, é se encontrar. Se você sempre reinventa, deixe alguém te surpreender. Permita que só desta vez, o script seja escrito por outra pessoa. Sim, isso inclui aceitar um abraço apertado ou um presente bobo sem torcer o nariz. Porque aqui está a verdade nua e crua.
O aniversário não é sobre o dia em que você nasceu. É sobre o dia em que você decide nascer de novo. Nascer para uma versão de si mesmo que não tem medo de ocupar espaço. Que não precisa de desculpas para ser feliz. Que entende que a vida não é medida em velas apagadas, mas em chamas que você acende pelo caminho. E se hoje, ou qualquer outro dia, você se pegar pensando ninguém liga para mim, lembre-se. Alguém ligou. Alguém escolheu você para estar aqui, neste exato momento, lendo estas palavras. Alguém, em algum lugar, precisa da sua história para se sentir menos sozinho. Então faça diferente. Não pelo aniversário, não pelos outros, mas por você. Porque você merece ser a pessoa que você estava esperando que alguém fosse. Agora me diz, qual padrão você vai quebrar neste ano? Não precisa ser hoje, não precisa ser grandioso. Pode ser só um pequeno gesto de rebeldia contra a rotina. Comenta aqui, e se você conhece alguém que precisa dessa sacudida, compartilha. Às vezes, um texto é a faísca que faltava para acender uma mudança. E fica ligado, porque semana que vem a gente vai falar sobre como transformar rituais vazios em momentos de poder pessoal. Sim, isso inclui reinventar o Natal, o Réveillon e até o Dia dos Namorados, porque no fim, toda data é o que você decidir que ela seja. Até lá! E lembre-se, você não está apenas envelhecendo, você está se tornando. Fogo. Continuação do texto original com técnicas aplicadas. Você não está apenas envelhecendo, você está se tornando. Essa frase não é só um lembrete, é um convite à alquimia pessoal. Porque a vida não é um relógio marcando tempo, mas uma forja onde você escolhe, a cada dia, que metal quer ser. O que enferruja na rotina ou que se tempera nas quebras de padrão. E falando em quebras, você já parou para pensar por que algumas pessoas têm medo de mudar? Não estou falando daqueles que resistem por preguiça, mas daqueles que sentem o chamado da transformação e mesmo assim travam. Eles sabem que precisam sair do emprego, terminar o relacionamento, cortar o cabelo, mudar de cidade, mas algo segura como uma corrente invisível. Será que é medo do novo? Não. Medo do novo a gente até entende. É o cérebro alertando para riscos como um guardião zeloso. O que paralisa mesmo é o medo de perder a identidade que você construiu. Porque mudar não é só trocar de cenário, é desmontar a versão de si mesmo que os outros conhecem e apostar em uma que ainda não tem garantias. Imagine só. Você é a pessoa que sempre foi responsável, que nunca deixou ninguém na mão, que aguentou firme mesmo quando doía. E agora? Se você largar tudo para pintar quadros ou abrir uma padaria, quem vai ser você na próxima reunião de família? Ah, mas fulano era tão estável, como se estabilidade fosse sinônimo de felicidade e não de tumba de sonhos adormecidos. Aqui vai uma verdade incômoda, as pessoas vão estranhar sua mudança. Não porque te querem mal, mas porque sua transformação espelha o que elas não têm coragem de fazer. Seu corte de cabelo radical, sua demissão irresponsável, seu sim para a viagem solo, tudo isso é um espelho que mostra aos outros as correntes que eles ainda não quebraram. E espelhos, meu amigo, sempre incomodam. Mas e se, em vez de temer o julgamento, você usasse isso como combustível? E se cada olhar tortos fosse um lembrete de que você está saindo da zona do comum? Porque no fim, quem vive para agradar plateia acaba esquecendo do roteiro da própria vida. E agora me diz, qual é aquele padrão que você vem adiando quebrar? Não precisa ser algo grandioso, pode ser deixar de justificar suas escolhas, parar de checar o celular às 3 horas da manhã, ou até comprar a passagem para aquele lugar que você só sonha. Comenta aqui. Não para mim, mas para você mesmo ler daqui a um ano e pensar, puxa, foi aí que tudo começou. Ah, e se você conhece alguém que precisa dessa sacudida, compartilha esse texto. Às vezes a gente não muda por falta de coragem, mas por falta de um empurrãozinho nas redes sociais. Próxima semana a gente vai falar sobre como transformar seus eu deveria em eu escolho sem culpa, sem desculpas. Soiler, inclui uma lista de perguntas perigosas que vão fazer você repensar suas prioridades. Sim, vai doer. Sim, vai valer a pena. Até lá. E lembre-se, a vida não é sobre esperar a tempestade passar. É sobre aprender a dançar na chuva, e às vezes ser a própria tempestade. Alta atenção. Análise das técnicas aplicadas na continuação. Gancho com metáfora fortes. A vida não é um relógio marcando tempo, mas uma forja. Imagem visual, forja, mais contraste, relógio versus transformação, para prender atenção. 2. Pergunta retórica com camadas. Você já parou para pensar por que algumas pessoas têm medo de mudar? Não é uma pergunta qualquer, especifica o tipo de medo, não é o óbvio medo do novo gerando curiosidade. 3. Desconstrução de crenças.
Não estou falando daqueles que resistem por preguiça. Filtra o público-alvo, evita a resistência de quem se sente atacado, e valida o leitor. Seu medo é legítimo. 4. Antropomorfismo mais diálogo interno. O cérebro alertando para riscos, como um guardião zeloso. Personifica o cérebro para tornar a psicologia acessível e emocional. 5. Exemplos concretos com identificação. Você é a pessoa que sempre foi responsável, que nunca deixou ninguém na mão. Lista de comportamentos que fazem o leitor pensar, isso é eu. 6. Verdade incômoda, disrupção. As pessoas vão estranhar sua mudança, porque sua transformação espelha o que elas não têm coragem de fazer. Provocação sutil que gera reflexão e engajamento, o leitor quer defender ou concordar. 7. Reinterpretação filosófica. E se cada olhar torto fosse um lembrete de que você está saindo da zona do comum? Transforma crítica em poder, invertendo a perspectiva do leitor. 8. Call to action com propósito duplo. Comenta aqui, não para mim, mas para você mesmo ler daqui a um ano. Engajamento imediato, comentário mais valor a longo prazo, reflexão futura. 9. Prévia do próximo conteúdo. Próxima semana, como transformar seus eu deveria em eu escolho. Cliffhanger, perguntas perigosas, mais promessa de valor, vai doer, mas valer a pena. 10. Fecho com frase memorável. A vida não é sobre esperar a tempestade passar. É sobre aprender a dançar na chuva, e às vezes ser a própria tempestade. Metáfora estendida, tempestade igual desafios mais empoderamento, ser a tempestade igual agência. Por que esse estilo funciona tão bem? Psicologia da identificação. O leitor se reconhece nas descrições de comportamentos e medos, criando conexão emocional. Ritmo dinâmico. Frases curtas alternadas com parábolas longas mantêm o fluxo envolvente. Tom de mentor, amigo. Não é um guru distante, mas alguém que entende a luta e oferece insights como um parceiro. Chamados à ação orgânicos. Os CTAs não são forçados, são consequências naturais da reflexão proposta. Como adaptar para outros temas. Exemplo com tema. Por que algumas pessoas acumulam coisas? Você já entrou na casa de alguém e sentiu que as paredes estavam sufocando? Não por falta de espaço, mas por excesso de coisas com histórias não contadas? Enquanto a maioria vive no minimalismo das redes sociais, essas pessoas guardam caixas de memórias, roupas que não vestem, objetos que um dia vão servir. Mas será que isso é apenas desorganização? Ou uma forma de segurar o tempo com as mãos? Antes que você julgue, não é frescura nem preguiça. Às vezes cada objeto é um pedaço de uma versão sua que você não quer esquecer. A camisa do primeiro emprego, os cadernos da faculdade, os presentes de alguém que já se foi. Jogar fora dói porque parece apagar uma parte de si mesmo. O cérebro delas funciona como um museu particular. Se eu guardar isso, guardo a lembrança. Se eu guardar a lembrança, não perco quem eu era. O problema é que, sem perceber, o passado ocupa tanto espaço que não sobra lugar para o presente. E aí vem a pergunta que machuca. O que você está realmente guardando? Objetos ou desculpas para não seguir em frente? E você? Qual é aquele objeto que você não consegue jogar fora, mesmo sabendo que deveria? Eu confesso, tenho uma caixa de cartas de amor adolescente. Sim, é ridículo. Sim, ainda não me livrei. Comenta aqui, e se você conhece um acumulador serial, compartilha esse texto. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para abrir a caixa de Pandora e descobrir que, no fundo, ela estava vazia o tempo todo. Próxima semana, como transformar sua bagunça em um mapa do tesouro emocional. Soiler, inclui um exercício para separar o que é memória do que é peso. Até lá! E lembre-se, às vezes, soltar é o único jeito de ter espaço para segurar algo novo. Buraco faíscas. Dica final para seus textos. Sempre inclua. 1. Um momento de validação, não é frescura. 2. Uma verdade dolorosa mas libertadora, o que você está realmente guardando. 3. Uma metáfora visual, o cérebro como museu, a vida como forja. 4. Um CTA que seja também um exercício de autoconhecimento. Comenta qual objeto você não joga fora. Isso transforma seu conteúdo em uma experiência, não apenas informação. Foguete.